Mas estudar as emoções não é uma tarefa fácil, pois elas acontecem na mente do animal. É difícil saber exatamente o que eles estão sentindo. Para Darwin, a melhor maneira de entender as emoções era registrar sistematicamente como elas são expressas. Darwin passava horas no zoológico de Londres. Ao estudar as expressões dos macacos, ele notou a semelhança com nossas próprias expressões. Ele escreveu: um chimpanzé, em um ataque de raiva, apresentou curiosa semelhança com uma criança na mesma situação. Ele gritou com a boca bem aberta e com os lábios retraídos, de modo que os dentes ficavam à mostra. Bridget Waller é uma cientista cujo próprio trabalho com chimpanzés no zoológico de Chester confirmou esse tipo de observação. O que é que o Darwin buscava ao observar as emoções humanas e de animais? Qual era o propósito dele? Eu acho que o que ele queria era demonstrar no contexto da evolução ou no contexto de sua abrangente teoria evolucionista que não somos tão diferentes dos outros animais, que nós também somos animais, e se somos animais, então nós devemos ter características similares às de outros animais. Talvez ele tenha resolvido usar a emoção como um exemplo para mostrar que não somos esse ser superior que pensávamos ser, que somos muito parecidos com nossos parentes primatas, como os macacos, e não é só em termos de estrutura, músculos e aparência física. É também em termos de cognição, da maneira como pensamos e sentimos. Acho que era isso que ele queria mostrar. Eles riem, bocejam se você bocejar e certamente se parecem estranhamente conosco quando estão entediados. Quando eu vejo uma coisa engraçada, eu rio. E eles também riem? Eles riem, sim. Possuem uma expressão facial muito similar ao nosso sorriso e também possuem uma vocalização bastante parecida. Fazem isso quando se divertem. Mas há uma exceção que interessava muito a Darwin. Os chimpanzés não franzem a testa, mas possuem todas as outras expressões humanas. As expressões faciais são a principal maneira que os macacos possuem de comunicar seus sentimentos aos outros. Ele foi muito astuto ao observar que os músculos faciais devem ser iguais em todos os primatas, ou pelo menos devem ser bastante similares. Os vitorianos não ficaram muito felizes com essa ideia. Não ficariam mesmo. Isso gerou um grande problema, porque eles achavam que a emoção era uma característica exclusivamente humana dada por Deus e que nos diferenciava dos animais. Para eles, o uso dos músculos faciais era um modo único de comunicação e bastante delicado, muito preciso e muito refinado. Então, a ideia de que outros animais e chimpanzés poderiam fazer a mesma coisa era muito estranha para eles. Darwin teria maiores evidências de que os humanos evoluíram dos macacos se pudesse mostrar que os macacos possuem músculos faciais como os nossos. Mas para fazer isso, ele precisava antes identificar quais expressões eram criadas por cada músculo da face. Darwin ficou fascinado pela pesquisa de um anatomista francês, o Dr. Guillaume Duchenne. Ele tinha um paciente que não sentia dor. Duchenne se aproveitou desse paciente para estudar como os músculos ocultos produzem as expressões. Ele prendeu eletrodos em diferentes partes do rosto de seu infeliz paciente. Ele ligava corrente elétrica e fotografava os resultados. Para Darwin, a pesquisa de Duchenne mostrava que as expressões da emoção humana não vêm da nossa alma dada por Deus. São, na verdade, reflexos da anatomia do nosso rosto. Eu estou me voluntariando para recriar a bizarra experiência de Duchenne, com a ajuda dos maiores peritos em expressões faciais. O professor Paul Ekman, da Universidade da Califórnia, e o professor de psicologia da UCL, John Stephens. Olá, como vai? Oi, prazer em conhecê-lo. Oi, Paul, está pronto para realizar o experimento? claro que sim. Então vamos começar. Então eu vou ser a cobaia. É isso aí. Tudo bem, o objetivo disso tudo, então, é que eu faça diferentes expressões, não é isso? Nós é que vamos fazer por você. É só relaxar. Isso, relaxa e coloca a cabeça para trás, assim. Tá bom, Recorde-se. isso. Que Talvez é isso? você não saiba, mas se levantássemos a sua pele aqui, Sim. encontraríamos vários pequenos músculos. E são esses pequenos músculos que dão vida ao seu rosto.
Tá bom, então são esses músculos que permitem que eu sorria, que eu pareça surpreso ou triste, todas as expressões que os humanos são capazes de demonstrar. Exatamente isso. O paciente de Duchenne não sentia dor, mas eu sinto e estou um pouco preocupado. Vamos estimular aqui e aqui. Se estimularmos aqui, você vai sorrir. Mas não queremos que faça isso voluntariamente. Deixe que a eletricidade o controle. Primeiro vamos prender um eletrodo no seu braço. Assim. Tá. Eu odeio eletricidade. Você vai se sentir meio estranho mesmo, mas não vai doer. Não vai doer. Não me incomoda de me sentir Fique estranho, calmo. tudo bem. O que eu vou fazer é passar uma pequena corrente elétrica por esse eletrodo para conseguirmos Tá. ativar o músculo por baixo da pele. Quer dizer que a corrente elétrica vai atravessar minha cabeça? A cabeça toda não, só a pele. Só tá os bom, músculos. tudo bem. Não vai afetar seu Tá, cérebro. tudo bem. Não, o cérebro não. Então vamos colocar esse eletrodo aqui. Agora eu vou ligar a corrente estimuladora. Bem devagar. Relaxa. Está vendo o movimento da boca? Parece um robô, não é? Meu Deus. Neste experimento, Darwin não estava interessado nas emoções em si, mas nas contrações básicas dos músculos da face. Para ele, esses músculos evoluíram para permitir que humanos e macacos se comuniquem. Eu não estava fazendo nada e o meu rosto todo se mexeu. Quer dizer, isso nos mostra que algum músculo é responsável pelo nosso sorriso, não é? Isso mesmo, porque quando esse músculo se contrai, ele puxa a sua pele assim e forma um sorriso. Ainda está doendo? Não. Só tá meio dormente, mas a dor já passou. Tá tudo certo agora. Isso é bom, excelente. Acho que fizemos um bom trabalho, não é? Graças a essa e outras pesquisas, Darwin construiu um quadro detalhado de quais músculos criam quais expressões. Então, Darwin já estava preparado para comparar a anatomia dos músculos faciais humanos com os estudos anatômicos dos macacos. Ele descobriu que os macacos possuem uma anatomia facial muito parecida com a nossa. Os músculos que nos fazem sorrir ou parecer triste também estão presentes nos macacos e são usados para expressar mais ou menos as mesmas emoções. Para Darwin, esta é mais uma evidência de que macacos e humanos têm alguma relação, mas isso o levou também a outra área controversa. Superficialmente, as diferentes etnias humanas não se parecem. Alguns biólogos da época achavam que as etnias eram, na verdade, diferentes espécies e dividiram os humanos em 7 espécies distintas. Como a maioria dos vitorianos, eles acreditavam que os caucasianos europeus eram superiores e mais humanos que os africanos e os outros povos encontrados por todo o império. Mas Darwin adotou uma postura diferente. Ele estava convencido de que não havia uma linha biológica que nos dividisse em diferentes raças. Darwin se prontificou a provar que os humanos compartilham as mesmas emoções. Logo, eles devem fazer parte de uma única espécie, o Homo sapiens. Para ajudá-lo a confirmar essa teoria, ele teve a ajuda da mais nova tecnologia, o mundo quase mágico da fotografia. Darwin coletou fotografias que ilustravam uma grande variedade de emoções. Então ele fez algo extraordinário. Ele mostrou as fotos a diversas pessoas e enviou sua pesquisa para observadores dos mais diversos cantos do mundo. Ele queria descobrir como as pessoas de diferentes etnias interpretavam as expressões mostradas. Todas concordaram. Essa expressão é de surpresa. Essa aqui é de desdém. Essa de alegria. Certamente todas reconheceram o franzir da testa, a única expressão que os chimpanzés não possuem. Como elas exprimiam as mesmas expressões, Darwin concluiu que todas as diferentes etnias do mundo pertenciam a uma única espécie e, graças à moderna pesquisa de DNA, agora sabemos que ele estava certo. Ele queria demonstrar que a espécie humana é uma só. Isso. Ele desafiou os racistas de sua época, que afirmavam que os europeus descendiam de um progenitor mais desenvolvido do que
O dos africanos. Darwin disse que não. Se compartilhamos as mesmas emoções, se temos as mesmas expressões, então todos os seres humanos descendem do mesmo progenitor, um ancestral em comum. Essa é uma afirmação completamente antirracista. Mas de onde essa espécie humana se originou? Darwin já tinha mostrado que os animais possuem muitas características em comum com os humanos. Inteligência nas minhocas, curiosidade nos macacos, autorreconhecimento e emoções em macacos. Aos poucos, Darwin construía um argumento poderoso de que a raça humana deve ter se desenvolvido de um animal, mais especificamente de um macaco. Mas Darwin sabia que havia uma lacuna em seu argumento. Ele não possuía nenhuma evidência fóssil. Em sua época, ainda não havia sido descoberto nenhum fóssil que mostrasse um estágio intermediário entre humanos e macacos primitivos. Mas isso não desanimou Darwin. Ele previu confiante que fósseis humanos primitivos seriam descobertos. – 150 anos depois, nós temos evidências que provam que ele estava certo. Estou aqui numa escavação que, sem dúvidas, deixaria Darwin intrigado. Na costa de Norfolk, uma equipe de paleontólogos procura por restos humanos de 700 mil anos de idade. É uma escavação importante por ser tão antiga. Os humanos que viveram aqui são os habitantes mais antigos da Grã-Bretanha. O professor Chris Stringer, do Museu de História Natural, está orientando esta escavação. Como vai? Oi. Prazer em conhecê-lo, Chris. Tudo bem? Seja bem-vindo. Esse é um buraco bem grande, hein? Sim. Este é o segundo ano de escavação nesse sítio. E estes são sedimentos que acreditamos ter mais de 700 mil anos. Meu Deus, uma escavação dessas é incrível. Imagina o impacto que uma escavação assim teria em Darwin. Acredito que ele estava ciente do debate óbvio sobre a idade da Terra. Ele e muitas outras pessoas estavam chegando à conclusão de que a Terra era muito antiga. Sei. A questão era qual seria a idade da espécie humana nessa história. Havia um grande debate sobre qual seria a idade real da espécie humana e ficava claro, mesmo em 1860, que havia ferramentas feitas de pedra que indicavam que na Europa um grupo de pessoas conviveu com animais extintos há muito tempo atrás. E essas ferramentas estão sendo encontradas nesses sedimentos. Entendi. Desde a época de Darwin, cientistas encontram cada vez mais evidências que comprovam a teoria da evolução humana. Muitas das lacunas no registro dos fósseis já foram preenchidas, mas algumas ainda persistem. Essa aqui é uma peneira? É isso mesmo. Os sedimentos mais finos são levados pela água e sobram apenas as coisas que nos interessam. É quase uma busca pelo ouro ou coisa parecida. É mesmo. Nossa. Pra mim tá parecendo um monte de pedras. Se dermos sorte, encontraremos mais do que pedras. Vamos colocar isso aqui e dar uma olhada. O que a gente está procurando aqui? Deixa aí mesmo. Teoricamente, aqui deve haver pequenos ossos e dentes de animais, como musarañas, ratos do mato, pequenas criaturas que viveram aqui. Às vezes encontramos restos de pássaros, peixes e ferramentas de pedra. Algumas pedras parecem ter sido lascadas e outras parecem ser naturais. Então, algumas podem ter sido produzidas pelo rio, que leva as pedras para lá e para cá. Mas às vezes parece uma ponta de lança ou... Isso mesmo. Outras foram intencionalmente lascadas. Quando os humanos batem pedra contra pedra, as lascas resultantes são bastante características. Há algumas muito interessantes nesse sítio, provando que havia pessoas aqui há pelo menos 700 mil anos. Quer dizer que alguns dos achados podem provar que houve atividade humana aqui? Nesse lugar e há muito tempo atrás, isso. Trabalhos como esse ajudam os cientistas modernos a construir um quadro detalhado de como os humanos mais primitivos se espalharam pelo mundo. A previsão de Darwin era simples, brilhante e nada ortodoxa. Ele acreditava que se nossos parentes mais próximos, o chimpanzé e o gorila, vivem na África, então é provável que os primeiros humanos tenham vindo de lá também. Ele escreveu: é de certa forma mais provável que nossos progenitores primitivos tenham vivido no continente africano do que em qualquer outro lugar. No fim das contas, a previsão de Darwin estava certa. No início do século XX, diversos fósseis dos seres humanos mais primitivos foram descobertos na África.